Quero refletir com vocês hoje à noite, de forma muito prática e objetiva, sobre oração. O que é orar? Por que orar? Para que orar? Como orar? Eu venho sendo despertado para refletir com a igreja sobre isso, porque dia a dia vão surgindo no mundo cristão, especialmente no mundo cristão evangélico, algumas vertentes sobre oração que são absolutamente absurdas à luz da Bíblia, que não têm nada a ver com a palavra de Deus e vão, de certa forma, desfigurando uma das disciplinas espirituais mais preciosas na vida de um cristão, que é a prática da oração. Há pessoas que dizem assim: quando orar, não fale nenhuma palavra para o diabo não ouvir. E eu digo, é dar muito cartaz ao inimigo, não é? Como se ele interrompesse ou obstruísse os ouvidos de Deus ou agisse antes de Deus. Há outros que vão misturando origens místicas, práticas de onde vieram, com a oração. Oração não é mantra. Oração não é discurso elaborado. O que nós precisamos aprender, e hoje não seria possível falar tudo sobre oração, eu gostaria de abordar 3 aspectos bem práticos com vocês. O primeiro deles, por que orar? Os tipos de oração e como qualificar as orações. Uma vida sem oração, que é um dos componentes vitais da espiritualidade, é uma vida tendente ao fracasso, à frieza. O reverendo Caio Fábio diz que há 3 coisas que, unidas, movem os céus e a terra: a palavra de Deus, a oração e o testemunho. Quando estas 3 coisas formam uma trança, mares se abrem, maná cai, água jorra de pedra, codornizes vêm aos milhares e milhares para alimentar o povo de Deus, sepulturas ficam vazias, doenças mortais são banidas. Quando há essa fusão da palavra com a oração e com o testemunho cristão. Hoje em dia, nós vivemos alguns cercos à oração. Primeiro, a cultura do imediatismo. Nós, quando oramos a Deus, já queremos para ontem. Alguns chegam a dar prazos a Deus, a estabelecer prazos. Dizer qual o tempo que dá a Deus para que Deus responda a uma oração. A rapidez. Eu lembro de um filme com um comediante norte-americano, se a memória não me falha, o filme era o Todo-Poderoso, alguma coisa assim, onde as orações eram digitadas e ele dava um enter, já estava pronta lá. E às vezes a gente pensa que falar com Deus é assim, é uma coisa imediatista, dá um enter e daí para frente a gente transfere para Deus a responsabilidade. Bom, eu já pedi, agora é com o Senhor. O perigo do ativismo, às vezes trabalha-se tanto na igreja que não se tem tempo para orar. Envolve-se com tal ministério, e muitas vezes Deus nos impõe umas freadas involuntárias, não buscadas, até bruscas, para que oremos. Há outros que pensam que a oração tem um poder mágico. Queridos, há algumas razões bíblicas, eu vou citar algumas, mas há bem mais do que essas que eu vou citar, que nos mostram
por que devemos orar. Lembrando que oração é conversar com Deus. É uma conversa espontânea, livre, criativa. É por isso que não é mantra, não é repetições, não são chavões, não são frases elaboradas, é a expressão do coração no linguajar que a pessoa tem. Eu conheci um jovem na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, nos anos 1980, e ele era um marginal, um bandido, fazia parte de uma quadrilha perigosíssima. E quando ele converteu-se, e ele nos explicou como funciona o submundo, isso há 30 anos, no Rio de Janeiro, hoje deve estar muito pior. E a gente pedia para ele orar, e ele dirigia-se a Deus com a espontaneidade chocante. Ele dizia, chamava Deus de cara. E numa dessas orações eu lembro que ele disse, cara, mas tu é bacana. E o Ariovaldo, que estava junto de mim, disse, a pena que dá é que ele entra da igreja, daqui um ano está com aquelas orações, augusto e soberano Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas. Perde a naturalidade. Quando Carmen, minha esposa, converteu-se, eu tive esse receio, porque ela conversava com Deus numa conversa natural, espontânea, com o vocabulário dela, apaixonada de quem amava e ama o Senhor, mas também não escapou. Os condicionamentos, as fórmulas que vão sendo transmitidas às vezes de forma subliminar, vão transformando a oração, me permitam a expressão, numa conversa chata, que Deus ouve porque é Deus, mas você não ouviria. Você talvez dissesse, olha, tomara que esse indivíduo acabe logo. Se ele falar mais 5 minutos, eu vou embora. Agora Deus ouve, porque é paciente e é benigno. Por que devemos orar? Será que há espirituais, tão espirituais, que não precisam orar? A primeira razão, a Bíblia diz que quando nós oramos, nós vamos ficando blindados para não pecarmos contra Deus. Olha o que diz 1 Samuel 12, 23. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. O fato de orar pela comunidade, pela igreja, o fato de orar pelo outro, o fato de orar até por quem não gostamos e nos chateou, faz com que talvez a pessoa não mude, mas a gente muda. C.S. Lewis foi levado a um hospital da Universidade de Oxford, onde ele viveu e foi professor, e ali estava internada a esposa dele, que morreu após 3 anos de casamento, vitimada por um câncer. E com ele foi um colega professor de Oxford, que não cria, que era agnóstico. E C.S. Lewis orou pela esposa, clamou a Deus, e quando eles saíram, o colega agnóstico disse, está vendo? Eu não falo para você, você orou fervorosamente e ela não mudou nada. E C.S. Lewis disse, mas eu mudei. Ela realmente não mudou, mas eu mudei. Quem precisava mudar era eu e não ela. A oração faz com que nós nos blindemos contra pecar contra o próprio Deus. Quem ora aprende a ser reverente. Quem ora aprende a desenvolver um temor sadio, não é medo. A palavra temor na Bíblia não tem nada a ver com medo. Temer a Deus é levar Deus a sério, é não brincar com Deus. É não fazer Deus um parceiro de tudo que eu quero fazer na vida. Temer a Deus é dizer, o que tu dizes para mim tem peso, é verdade. Samuel disse isso, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. É como se ele dissesse, vocês são rebeldes, perigosos, vocês são pessoas, claro que não era a totalidade,
que do ponto de vista do merecimento eu não iria orar nunca, mas eu vou orar por vocês e continuarei orando, porque se eu não orar por vocês, eu vou acabar pecando contra o meu Deus. Então essa é a primeira razão. A segunda é que nós precisamos orar para que vençamos as tentações. Olha o que diz Marcos: vigiai e orai para que não entreis em... Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Tentação é um processo hipnótico. O apóstolo Paulo, quando fala sobre a tentação, ele diz que a mente é embotada, mas a palavra no texto grego é hipnoses. Ela é hipnótica, é um processo hipnótico que vai lentamente. Por isso que as tentações não são abruptas, são graduais, homeopáticas, de forma degradê elas vão acontecendo. Basta, assim como a fé é uma semente do tamanho de um grão de mostarda, a tentação também começa do tamanho de um grãozinho de mostarda. Quando ela instala-se, e aí vem um processo hipnótico que vai alienando a pessoa da realidade. E ela vai perdendo o poder de consciência para avaliar as consequências. E muitas vezes só acorda com a dor do tombo, com a dor da queda, quando o rosto se espatifa do chão. Aí a pessoa bota a mão na cabeça e diz: como é que eu fui fazer isso? Onde é que eu estava quando eu fiz isso? Estava sob efeito anestésico de um processo hipnótico que é a tentação. A Bíblia diz que a oração neutraliza. Não há tentação que resista a uma vida de oração. Oração tem que ser algo constante. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Por isso que esses paradigmas que a igreja criou sobre oração precisam ser demolidos. Eu oro de olho fechado, porque foi criado assim, mas até hoje não entendo. E um dia eu questionei minha mãe e disse: se eu for falar com o papai de olho fechado, ele vai pensar o quê? Esse menino perdeu o juízo, está desorientado. Falamos com um pai que criou tudo de olhos fechados. Hoje, graças a Deus, já não há tanto preconceito contra isso. Mas antigamente, nos cultos, havia pessoas que ficavam de olho aberto, vigiando para ver quem estava de olho fechado. A oração não é espasmo. Há momentos de oração, mas ela é um estado de espírito. Por isso que você pode orar dirigindo, por isso que você pode orar tomando banho, por isso que você pode orar deitado, por isso que você pode orar trabalhando sem perder o foco, porque é um estado de espírito. E a forma mais eficaz para a vitória sobre a tentação é uma vida de oração. Sempre que a gente relaxa, a gente termina caindo em tentação. É por isso que o Pai Nosso diz assim: não nos deixes cair em... Ou seja, eu creio, para mim a melhor tradução seria: não permitas que entremos no processo de tentação. Não permitas que ponhamos o pé, porque uma vez no processo, ao invés de você conduzir, você é conduzido, é levado. E o fim disso qual é? A própria oração do Pai Nosso diz: mas livra-nos do... Este mal é uma referência no texto original ao diabo, porque o fim do corredor da tentação é o maligno, é a isca. De modo que a melhor forma de se vencer a tentação é orar, é clamar, é pedir, é suplicar, é dizer a verdade a Deus. Estou no limite, se depender de mim, perdi. Socorro, ajuda-me,
tem misericórdia, age de lá para cá, para que eu possa escapar, porque a coisa é mais forte do que eu. E esse processo está tirando a minha consciência. Eu sempre falo nos cursilhos em Santo Agostinho, que no começo não era Santo Agostinho, era só Agostinho. Até os 19 anos não era convertido. E há 1.700 anos atrás viveu situações inimagináveis para aquela época. E ele teve um envolvimento com a senhora casada, e ele orava a Deus e dizia: ajuda-me a largar essa mulher, mas não agora. Pelo menos era honesto, era decente. Que ele estava dizendo: ajuda-me, mas me dá um tempinho mais. Eu recebi uma senhora no gabinete que chegou com um irmão de 18 anos, alcoólatra assim. E o menino ali, meio aéreo. Ela disse: ele já tem órgãos comprometidos, vai morrer. E eu disse: eu vou orar por você. Aí ele acordou. Olhou para mim e disse: bispo, ore, mas não peça para eu parar, peça para eu diminuir. Eu disse: tá bom, tá bom. É assim que você quer? Vou pedir para diminuir. Porque uma vez que você bota a prancha na onda da tentação, meu amigo, você vai até a beira-mar. Só quem livra é o Senhor, a ouvir o clamor e o pedido, porque as forças vão sendo minadas em qualquer tentação. Há muitas tentações, há uma diversidade, cada um é tentado, porque o perigo da tentação não é a tentação em si, é que o inimigo nos tenta no que nós podemos fazer. Eu já tenho dito, se o diabo chegasse junto de mim e dissesse: transforma essa pedra em pão, ele estava perdendo o tempo dele, porque eu não posso. Agora, há coisas que eu posso e que ele sabe que eu posso, é aí que instala-se o risco, porque tentação é sugestionamento. A melhor forma é orar. Em terceiro lugar, nós precisamos orar para que vençamos as aflições. Está aflito, querido? Você está aflita, minha querida? Ore. Ore. Às vezes a gente fala com todo mundo e não fala com quem pode. Dirige-se a todo mundo, pede a todo mundo, e há uns que ainda terceirizam a oração, passam procuração. Tem umas que me ligam, as pessoas que dizem assim: bispo, ore por mim, seu pistolão é grande. Eu digo: você está muito enganado, é do tamanho do seu. O meu pistolão tem nome, o nome dele é Jesus de Nazaré. É o mesmo seu. Então, olha o que diz Tiago: está alguém entre vós aflito, sofrendo? Faça as suas orações. A aflição é um meio de sermos capacitados por Deus para vencermos as aflições, e um dia lá no futuro nós vamos olhar para trás e dizer: meu Deus, eu venci, isso não é possível, eu não acredito. Eu consegui? Conseguiu, porque havia uma mão conduzindo você. Então, a melhor forma de vencer, de banir as aflições da vida, é orar. Agora, repito, não é mantra, é falar com Deus no seu vocabulário. A relação com Deus é uma relação de amor, não é mecânica. E o amor, uma das características do amor, é que o amor é criativo, imaginativo. Há riqueza de expressão. Imagine um rapaz chegar na casa de uma namorada e todo dia dizer a mesma coisa. Vai chegar uma hora que ela vai dizer: ó, não precisa vir, manda um CD que resolve, né? Ou manda hoje um WhatsApp que resolve. A beleza do diálogo no amor é a criatividade, é a imaginação, é o pronunciar palavras que a própria pessoa depois diz: não é possível que eu disse isso. A oração é assim. É esse falar espontâneo que nos faz vencer as aflições. Em quarto lugar,
nós oramos para que experimentemos grandes mudanças. Olha o que diz Tiago: muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Quer mudar? Ore. Agora não pense que você ora hoje e amanhã muda. Quando você ora, e daqui a pouco nós vamos ver, insistentemente, e Deus abençoa, é como uma semente plantada, que vai ter um tempo a semente morre, aí você ora e diz: meu Deus, eu orei, morreu, não tem mais nada. Quando menos espera, ela brota. Ali a morte aparente e vida latente. A oração, ela propicia na nossa vida mudanças que até nós mesmos duvidamos. Você quer ver na sua vida mudanças tidas como impossíveis? Ou na vida de pessoas que lhe cercam, coisas tidas como absolutamente impossíveis? Ore. Um amigo meu diz assim: orar é o ato mais subversivo do universo, é conspirar calado. E ele diz: um com Deus é maioria. Imagine que eu me junto com Deus para orar por você. E aí? Tem fusão mais poderosa do que essa? Tem algo mais forte do que isso? Então, se deseja ver mudanças tidas como impossíveis, ore. Passe tempo com Deus em oração e você verá milagres acontecer em nome de Jesus. Em quinto lugar, temos que aprender a orar pelo crescimento da obra de Deus. Olha o que diz Mateus: o próprio Senhor: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai ao Senhor. Foi Jesus quem disse, e devemos orar pedindo para que Ele levante homens e mulheres, rapazes, moças, crianças, para a oração. Agora, há tipos de oração? Há. Não há fórmulas, mas há tipos. Em primeiro lugar, a Bíblia nos mostra que há a oração de adoração. Salmo 113, versos de 1 a 6, eu não vou ler. Se você anotar, pode ler depois. Salmo 113, de 1 a 6. O que é adoração? É o clímax da relação de amor. É quando você abre a boca só para elogiar Deus, só para louvar, só para cantar a Ele, só para enaltecer, só para glorificar, só para dizer a Deus o que Ele é para você. A adoração é uma fala de amor. A adoração talvez seja o momento da oração que mais agrada o coração de Deus. São aqueles que, independentemente das circunstâncias, adoram. São aqueles que, mesmo sentindo-se mal, cercados, minados, afligidos, ainda assim oram, louvam, exaltam, glorificam, fazem declarações de amor a Deus. A alma gestada pela paixão pelo Senhor produz declarações que você nunca imaginou e que agradam o coração de Deus. Há também a oração de confissão. Davi escreveu os chamados salmos penitentes. São salmos de confissão. Depois da queda, da tragédia, de tudo que ele aprontou, quando foi envolvido pelo processo hipnótico da tentação, quando a ficha cai e Deus o retirou para Gate, onde hoje é a faixa de Gaza, e ele ficou 2 anos ali convivendo com inimigos. Foi o tempo da consciência acordar, do dimensionamento do que ele havia feito. E ele escreve o Salmo 32, o 38, 51, 139, onde ele confessa. É o momento íntimo da transparência, do quebrantamento, do arrependimento e da cura em nome de Jesus. E não precisa de muita conversa, porque olha aqui, tudo que você for dizer, Deus já sabe. O fato de você dizer não é para Ele saber, é para você saber. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me ao menos como um dos teus jornaleiros, isso é, um dos teus diaristas. Tanto sabia o pai que quando ele aproxima-se, ainda na curva, o pai já está esperando do lado de fora. Mas o processo da confissão é o remédio que cura. É o que se chama de psicanálise. É botar para fora. É deitar no divã de Deus. E arrancar do peito o que machuca, o que tira o sono, o apetite, a paz, que mexe com os nervos, com o humor, transformando a pessoa num ser melindroso, irritadiço, neurótico, doente. Eu já contei não sei quantas vezes a história de uma senhora que sentou na cadeira na minha frente, no gabinete, há anos, e falou 1h50 sem parar, e eu olhando. E eu pensava, meu Deus, o que é ser casado com essa mulher? E eu pensava, se eu fosse casado, eu dava um microfone a ela. Ele ia ficar andando dentro de casa e falando. Eu mexi em celular, em computador, e nada. E ela pá. Depois de 1h50, levantou, ficou, deu uma risada bonita, olhou para mim e disse, muito obrigado pela ajuda. Foi embora. Ficou boa. E eu cheguei em casa de sacar, me estou com vergonha. De quê? Eu contei a história, eu não fiz nada. Eu não tive chance de abrir a boca. A mulher era uma metralhadora para falar, uma sensação que eu tinha que ela tinha umas 5 línguas. E aí Carmen disse assim, você ajudou e muito. Eu disse, como? Ouviu. Meio a contragosto, mas ouvi. Né? Aí diz Carmen, a pessoa que ela escolheu para amar na vida, tinha ouvido para ouvir bêbado a noite toda. Tinha ouvido para ouvir futebol 3 dias seguidos, mas não tinha paciência para ouvir a esposa. A confissão é terapêutica, traz alívio. A oração de confissão é um dos melhores tratamentos que pode haver para a alma. Converse com psicólogos, com o Vicente Filizola, que é psiquiatra, ele vai lhe explicar de forma técnica o que é a terapia produzida pela confissão. Agora, claro, confessar a Deus, e por isso a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados, porque a confissão é terapêutica, ela cura. Infelizmente, a igreja fala muito em graça, eu digo a igreja de Jesus, mas para viver a graça é uma luta. Aí a pessoa tem medo de confessar. E aí começa a criar uma casca de hipocrisia. Vai virando teatro. Meu amado. Eu sempre digo aos meus alunos que em palavra cabe tudo. Observe o movimento, o andar. Palavra cabe tudo. Palavreado, verborragia, logorreia. Você diz o que quiser. E tem gente que sabe dizer e impressiona. Mas a oração acontece quando há o casamento do coração com a boca. 2 no templo, 1 hora usando a oração como e-mail. Hoje é e-mail. Antigamente eu chamava de telegrama. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse aí. Eu sou dizimista. Eu jejuo 2 vezes por semana. Esse aí estava dando recado para o outro, não estava falando com Deus. O outro, coitado, diz a Bíblia, que nem se achava digno de olhar para cima, batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. E o Senhor Jesus disse, esse foi para casa justificado. Este. Então, poucas coisas
curam mais do que a confissão. O terceiro modelo ou tipo de oração na Bíblia é a intercessão. Salmo 20, de 1 a 4. Intercessão. Aí o foco já não é você que ora. Você já não é o alvo da oração. Você não está mais confessando. Você não está mais falando de você. A intercessão é quando nós assumimos o lugar do outro. Ezequiel diz isso. Junto ao rio Quedar, eu sentei-me no lugar deles, dos escravos. Às vezes eu observo, por exemplo, doméstica que trabalha lá em casa. E às vezes Carmen diz, ela hoje está desligada. E eu fico pensando, será que há alguma dor? Ela é de carne e osso, tem nervos, emoções, família, desilusões, lutas, doenças. E eu começo a me colocar no lugar dela, a me pôr na situação dela. A Bíblia diz que quando a gente aprende a fazer isso, a gente aprende a interceder. E aí é o momento em que você já não ora por você, você ora pelo outro. E você é tomado por uma fome de ver o outro abençoado, liberto, curado em nome de Jesus. É isso que o Senhor chama de chorar com os que choram. Compadecer-se, isso é padecer com, sofrer junto, entrar na situação daquela pessoa. E aí você passa a interceder para rogar as bênçãos de Deus sobre a vida daquela pessoa. E quando ela é abençoada, é interessante que o gozo da bênção cai sobre você também. Há também a oração da petição. Tem gente que só usa essa, não é? Tem irmãos que são pidões. Acho que quando vão orar, Deus diz, lá vem. Pede o que precisa e o pior, muito mais o que não precisa. Por isso que Tiago diz, vocês oram, pedem e não recebem, porque pedem mal para gastar nos prazeres de vocês. A gente que pede a Deus, o que não pede é um pai, uma mãe, é um marido, é uma esposa, é um irmão e uma irmã. É aquele tipo que se Deus fosse como a gente, dizia, ih, lá vem fulano, bem, com licença, eu tenho coisas para resolver, vocês me desculpem, mas eu não tenho mais tempo. Mas Deus é paciente e benigno, diz a Bíblia. Mas a oração de petição é quando eu peço por mim, é um direito que a palavra de Deus me dá. Petições, Senhor, eu preciso disso, tu sabes. Não é imaginação, não é invenção. Você ora por você, são os seus próprios pedidos por sua vida, por sua família, por seus negócios. Você desnuda o coração e apresenta os seus desejos ao Pai. E o quinto tipo de oração é a oração de ação de graças. Esse já chega num nível que poucos conhecem. São aqueles que entenderam o que o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças. Aí, queridos, é um estágio da vida com Deus que exige maturidade espiritual, crescimento. Foi isso que Jó fez. Foi atacado, demolido em todas as principais áreas da vida, mas a Bíblia diz, e prostrado adorou. Quando a esposa não aguenta, porque o limite dela era menor do que o dele, ela dá um conselho e diz, amaldiçoa esse Deus e morre, se fosse hoje, dá um tiro na cabeça. E ele solta uma pérola. Ele diz, eu recebi do Senhor o bem, não iria receber também o mal. Não deu sequer o cartaz de dizer ao diabo, foi você. De Deus eu recebi o bem e recebi o mal. E sabe por que ele disse que também recebeu o mal de Deus? Porque ele sabia que quando isso vem de Deus, termina em bem. Ele viu além. Quando o Senhor fala sobre Judas Iscariotes, e ele diz,
mas ele precisava estar aqui para que o plano de Deus se cumprisse. Quem anda assim, aprende a ver Deus em tudo, até no que não presta, até nas raivas que me fazem, nas tristezas que promovem. Você olha para o indivíduo, para a lógica humana, você está no fim morrendo, foi humilhado, pisado, pisada. Aí você olha do alto da dor e diz: Pai, eles é que não estão sabendo de nada. Eles é que estão por fora, eles pensam que estão por dentro, mas estão por fora. Eles pensam que têm o controle, mas não têm. Perdoa-lhes. É por isso que um Estevão, sangrando debaixo de pedra, olha para o alto e diz: não lhes imputes esses pecados. Isso chama-se espiritualidade sadia. Não é grito, não é pulo, não são chavões, jargões. Qual é a condição para participar da ceia, do ponto de vista de Paulo? Estar em paz com o irmão, não ter nada contra. Do contrário, diz ele, sem discernir isso, come e bebe condenação para si, e conclui dizendo: por essa razão há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, isso é, já morreram. Oferta, que é coisa material. A Bíblia diz: se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, quando fores ao altar levar a tua oferta, deixa, guarda, reconcilia-te com ele, e então vai a oferta. A vida cristã, o reverendo Antônio Elias dizia para a gente: o primeiro degrau é o perdão, não tente pisar o segundo sem pisar esse, que você não vai conseguir, vai viver de aparência, de choro teatral. Dar graças em tudo agrada a Deus. E concluindo, agora presta atenção, quando decidimos orar, 3 inimigos se levantam. Você quer ver o inimigo ficar quietinho? Não ore nunca. Nunca. Ou faça aquelas orações que são resumidas a 3, 4 palavras. O primeiro inimigo que levanta-se contra a gente é o mundo, isso é o sistema. Olhe, o sistema faz tudo para a gente não orar. O dia tem 24 horas, se você brincar, o sistema lhe prende 20. Por isso que é importante programar momentos para estar a sós com Deus, para orar, para conversar, para dialogar. O outro inimigo que levanta-se é a carne, isso é, o que é que a Bíblia chama de carne? O mal que habita em mim. Porque eu tenho consciência de uma coisa, nem precisava do inimigo, basta o mal que habita em mim para acabar comigo. E a ação mais perigosa de Satanás é investir na potencialidade maligna que cada um de nós tem. Ele sabe exatamente. Por isso livra-nos do mal. Quando a gente diz assim: a partir de hoje eu vou orar, pode observar, o tempo diminui, o telefone toca mais, o mal que habita em nós aflora, e o terceiro inimigo é Satanás. Sabe por quê? Porque quando a gente gosta de orar e começa a orar, ele começa a fazer pelo menos 2 coisas. Começa a acusar você, falando com Deus, mas olhe-se, enxergue-se. E aí começa a lembrar pecado, porque ele tem um gravador que ele liga toda vez que a pessoa diz: agora eu vou orar. E a outra arma que ele usa é a tentação. As ideias começam a chegar, coisas que você nem pensava, como me disse uma senhora. Eu ando pensando o que nunca pensei que ia pensar na vida. E eu disse: prepare-se, porque vai pensar coisa pior. Basta começar a orar, e o botão de on é acidentado. Você sabe qual é o problema da gente, queridos?
É como a história do menino que ganhou um guarda-chuva. Saiu, desceu um temporal, ele chegou em casa molhado. Porque tinha um guarda-chuva, mas não sabia abrir. É o que acontece com a oração. Sabe tudo sobre a oração, mas não ora. E uma coisa interessante é que Deus ama a oração discreta. Os fariseus oravam nas esquinas, toda quinta-feira. Botavam os paramentos, ainda hoje lá eles fazem isso, uma caixinha na testa, um filactério no braço, e oram publicamente. Aí Jesus diz assim: quando vocês forem orar, entrem no quarto, feche a porta, para ninguém ver. Fala com Deus em secreto, e o Deus que te vê em secreto te responderá. Mas hoje há quase que uma caça por ibope. Eu sou espiritual. Querido, não precisa ninguém ver nem saber. Deus vendo e sabendo, basta. Nós vamos chegar no céu e descobrir que houve gente que a gente pensou que orava muito e não orava, e gente que a gente achava que não orava e é campeão de oração. Concluindo, componentes da oração vitoriosa. Primeiro, é insistente. Eu não sei porquê, mas Deus gosta de gente abusada, que incomoda. Deus gosta de gente que insiste. Jesus chega a contar a parábola de um juiz que diz que a mulher foi lá e ficou. E o juiz queria dormir, não dormia, queria dormir, não dormia. E ele disse: sabe de uma coisa, eu vou atender essa mulher, porque senão ela não dorme e eu é que não durmo também. O Senhor está ensinando sobre a insistência, porque quando a gente insiste, musculatura, para usar essa linguagem, espiritual aparece. A oração, às vezes, Deus responde assim, pof, mas na minha experiência, na maioria das vezes, tem que ser insistente. Chato. Já preguei aqui sobre aquela mulher cirofenícia que pede que o Senhor vá atender uma filha possessa, estrangeira, pagã. E Jesus diz: não posso, eu não posso deixar os filhos sem comida para dar comida aos cachorrinhos. E ela emenda de lá e diz: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem do dom. Jesus diz: não, com essa mulher ninguém pode. Essa ninguém pode. O que o Senhor está dizendo, eu entendo, é que se ele ficasse um dia e meio ali, dando razões para não alimentar, ela ia passar um dia e meio dando razões para ele alimentar. Insistente, não desista, porque há muitos que desistem na porta do céu, na hora que Deus vai responder, quando tudo vai ser deflagrado. Em segundo lugar, a oração é ousada. Hebreus capítulo 10, 19 a 23, diz que nós temos que ter ousadia na presença de Deus. Não é um escravo que está falando com Deus, é um filho. É alguém que o chama de pai porque é pai. Ter ousadia. Terceiro lugar, é incansável. Ela não desiste até a vitória. O mínimo que quem ora quer é a vitória. Caleb foi 45 anos sem desistir. A oração restaura. Agora, a oração tem que ser feita com objetivo. Nesse aspecto, discordo de alguns, mas nesse, Paul Yong-Cho, homem de Deus da Coreia do Sul, ele dizia: objetive a oração. Eu tenho um amigo em Porto Alegre, um alemão, já falei dele aqui, Siegfried Rudizils, e uma senhora chegou lá e disse: Zig, eu queria que você orasse comigo. E ele dizia: pois não, vamos orar por quê? Eu quero que você peça a Deus uma casa. Aí Zig disse: qual é a cor? E ela tomou um susto. Paul Yong-Cho dizia isso. Objetive. Agora diga: se for da tua vontade, isso é o que eu quero. Agora, se for da tua vontade,
que seja, se não prevaleça a tua vontade. Não é ficar divagando. O reverendo João Filho, de saudosa memória, ele dizia assim: olha, tem gente que vai orar a Deus e fica com que Deus diz: meu amigo, por favor, pare. Seja objetivo. Pai, eu te agradeço, porque o que tu vais fazer é para o bem deles. Lázaro, sai para fora. Puf! Toma o teu leito, levanta-te e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Era assim. Paul Yong-Cho disse isso. E eu estava conversando com o Carmen essa semana passada e a gente comparando as duas Coreias. Qual é a diferença? É o mesmo povo, a mesma cultura, a mesma história, os mesmos valores, mas o Evangelho entrou na Coreia do Sul e deu no que deu. Hoje é uma potência, uma das maiores igrejas do mundo. O movimento das Déboras nasceu lá. Foi trazido para o Brasil por Marcelo Gualberto e Jeremias Pereira. Nós vamos estar juntos pregando agora nos 20 anos das Déboras no Brasil. Na Coreia do Sul. Mas aqueles irmãos são guerreiros da oração. Concluindo, você sabe qual é a melhor forma de aprender a orar? É orando. Ah, eu vou para a academia, vive me oprimindo com esse negócio de academia. Embora eu reconheça que estou errado. Já me deram 1 ano de graça de academia. Eu ainda tento pegar a Bíblia para me defender e dizer: o apóstolo Paulo disse que o exercício físico para pouco aproveita. Aí Carmen diz assim: mas faço pouco que aproveita. Pelo menos. Na vida de oração é assim. No começo você ora 3 minutos e acha que orou muito. Depois você vai. Daqui a pouco, se você não tiver cuidado, vai orar o dia inteiro e emenda com a noite. É aprendendo, é orando. Pastor Caio, há 2 anos, quase morre do coração, ele é cardiopata. Sequelas do tempo da juventude, antes da conversão, das drogas pesadíssimas que usou. E ele me disse: Alexandre, eu ia escovar os dentes, ficava ofegante. E um amigo meu de infância, lá de Campina Grande, que é médico em Brasília já há muitos anos, mais de 30, é cardiologista e frequenta a igreja do Caio, disse: não me tenha por metido, pastor, mas eu queria lhe fazer um pedido. Vamos passar um dia comigo no hospital? Eu não estou duvidando de diagnósticos que o senhor já recebeu, mas eu queria dar uma olhada. E o Caio me disse que foi. Passaram um dia. No final do dia ele disse: não, está certo, tudo que disseram sobre o senhor está certo, é exatamente isso. E Caio: agora eu vou lhe fazer mais um pedido. O meu médico foi meu professor, é um cardiologista em São Paulo, já velho, velhinho, ele não atende mais ninguém. Mas se eu ligar para nos receber, ele recebe. O senhor vai? Vou. E foram. E o Caio disse que chegou lá, estava o velhinho. E ele contou a história, os argumentos com a inteligência dele para defender. E o velho cardiologista disse: o que eu vou lhe prescrever é o seguinte: volte para Brasília. E só me vem aqui quando estiver caminhando 8 quilômetros por dia. Não me venha antes. E ele começou. Ele disse: no primeiro dia, eu andei 500 metros, quase morro. Chegou ao objetivo. Quando ele esteve aqui no Nanai falando para o discipulado, ele já estava andando 8 quilômetros por dia. Aí esse meu amigo levou Caio de volta a esse velho professor. Ele examinou Caio e contou o Caio que o velhinho sentou, esparramou-se na cadeira, deu uma gargalhada. E ele olhou e disse: doutor, o senhor está rindo, a coisa é séria. Disse: não, meu filho, eu sempre ensinei a esses meninos, ao médico, que quem melhor cuida do corpo é o próprio corpo. Assim é com a oração também. Quer aprender a orar? Ore.
e prepare-se para surpresas. Porque quando não houver mudança por fora, vai haver mudança por dentro. 5 alunos formandos de teologia na Inglaterra visitavam Londres. Meninos, jovens, bacharéis em teologia, emocionados porque iam ouvir um grande pregador da época, Charles Spurgeon. E era verão, um verão daquele que os ingleses derretem. E eles aguardavam que as portas do tabernáculo, como era chamada a igreja que Spurgeon pastoreava, fossem abertas. Quando um estrangeiro aproximou-se deles e lhes disse: enquanto vocês estão esperando, não gostariam de ver o sistema de aquecimento da igreja? E eles disseram: esse é louco. Um calor desse ele quer que a gente conheça sistema de aquecimento? Era a última coisa. Mas por educação concordaram e foram conduzidos alguns degraus abaixo. E quando aquele homem abriu a porta, eles se viram de frente com 700 pessoas ajoelhadas, clamando a Deus em oração, buscando o Senhor. O guia era o próprio Spurgeon, e ele disse: este é o sistema de aquecimento da minha igreja. É daí que o calor vem. E ele disse àqueles meninos: quando Deus quer fazer uma grande obra, Ele primeiro levanta intercessores em oração. Max Lucado disse: quando Deus deseja fazer algo grande, Ele coloca seu povo de joelhos. Quando nós trabalhamos, apenas trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Em Pentecostes eles oraram e 3 mil almas se converteram. William Carey, considerado o pai das missões modernas, pregou na Índia a partir de 1792. Por 42 anos ele viajou e pregou, traduziu a Bíblia para 25 dialetos indianos. No final da vida, havia traduzido a Bíblia para 1/3 da Índia. O segredo, ele disse depois, ele tinha uma irmã aleijada, que era sua companheira de oração. E ele mandava semanalmente os pedidos de oração para ela. Charles Finney, o maior avivalista da história americana, ele pregou e 10% de uma cidade converteu-se na hora. Ele tinha um coração de oração e tinha um companheiro chamado Abel Clary, que viajava com ele. Ele nunca partia enquanto Finney pregava, passava o sermão inteiro de joelhos. Dwight Lyman Moody, evangelista, estima-se que levou 900 mil pessoas a Cristo. Ele tinha um segredo. Uma irmã chamada Marianne Adelaide disse que começou a interceder por ele regularmente quando ele começou a pregar. E Moody botava 500 estudantes de joelho todas as vezes que ele ia pregar. Billy Graham, o maior evangelista do século XX, pregou para 200 milhões de pessoas em 200 nações do mundo. Seu segredo: Ruth Goodyear orou enquanto ele pregava por 25 anos ininterruptamente. Queridos, como dizemos, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Orar não para os outros verem. Orar não para ter carteirinha de espiritualidade. Orar muitas vezes sem ninguém ver e sem ninguém saber. No silêncio de uma madrugada, na solidão de um quarto.
anjos descem e sobem para a glória do Senhor. Amém? Você precisa de algo de Deus na sua vida. É justo que os outros orem por você. Devemos orar uns pelos outros, é bíblico. Mas é importante que você também ore por você. Vamos ficar em pé. Vamos cantar um louvor. David Brainerd, um dos homens que mais influenciaram minha vida. Um jovem universitário da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, largou tudo para ir pregar o Evangelho aos índios norte-americanos. A biografia dele conta que em pleno inverno, com nevascas, precisavam tirar a camisa dele para espremer o suor, tão grande era a contrição. Orava a Deus e dizia: dá-me este povo, ou eu morrerei. O primeiro intérprete dele foi um índio embriagado. Morreu de joelhos, na neve, falando com Deus. Orai sem cessar, porque tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, crendo, vocês receberão. Deus tem mais alegria em dar do que a gente em receber. É assim, qualquer pai é assim, não é? O pai dá um presente a um filho, fica mais alegre do que o filho. A alegria do filho cai nele multiplicada. Vamos cantar um louvor. E eu quero que aí onde você está, curve a cabeça e você ore por você. Eu não sei, sabe? Diga a Deus no seu palavreado o que você quer, se é da vontade dEle. Vamos lá? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Pai, Tu sabes o que nós mais queremos, mas o que precisamos verdadeiramente é intimidade contigo. É isso que nos leva a uma transformação de dentro para fora. Quanto mais perto de Ti em oração, mais intimidade criamos num relacionamento. A vida cristã é uma vida relacional de filho com pai. E que possamos nos dedicar mais tempo, Senhor, a este relacionamento. E só nos relacionamos com quem andamos perto. A oração nos leva mais perto de Ti. A oração gera uma intimidade contigo. E é esta intimidade que vai gerar em nossas vidas a transformação que precisamos. Que possamos esta noite assumir esse pacto, fazer uma aliança contigo e assumirmos o compromisso de orarmos sem cessar. Orarmos como somos, do jeito que somos. Não precisamos de teologia. O que precisamos apenas é de um coração ardente da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Podem se sentar.